Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, aqueles que acompanham os trabalhos pela casa, aqueles que estão acompanhando os trabalhos pela TV Câmara, por outros veículos de comunicação. Primeiramente, eu gostaria de fazer uma saudação a todos os ativistas do movimento hip hop que organizaram uma bela semana do movimento, que teve abertura nesse final de semana e que prossegue hoje e pelas próximas semanas com um conjunto de atividades. Isso mostra que a juventude, quando ela se torna protagonista, ela consegue produzir coisas muito boas. Para além de todos os preconceitos que existem, né, em relação ao movimento hip hop, porque ele é um movimento calçado nos setores mais excluídos da sociedade, nós estamos vendo que o movimento se afirma, se consolida e tem produzido coisas extremamente significativas para a cidade de Bauru. Uma outra questão que eu gostaria de abordar é um apelo para a secretária de Educação, a Vera Casério. Há 5 meses, nós realizamos um encontro aqui na Câmara Municipal, da qual participaram vários vereadores, onde as profissionais da educação especial apresentaram um conjunto de reivindicações, e entre essas reivindicações, a mais reclamada, a mais buscada, é o direito dessas profissionais participarem dos concursos que serão abertos para diretores de escola. Existe uma barreira no plano de cargos, carreiras e salários que não foi conseguida, não conseguimos vencer quando da discussão desse plano, e há 5 meses essas reivindicações foram apresentadas à secretária, e a semana passada, tanto eu quanto o vereador Fabiano Mariano participamos de uma reunião com essas educadoras, e elas estão reivindicando que a secretária envie, em regime de urgência para a Câmara, a mudança necessária para que elas possam efetivamente participar do concurso para diretoras. São profissionais da educação, preenchem todos os requisitos, e essa segregação não é uma segregação correta em relação a isso. Um outro caso, em relação ao concurso, é bom alertar que não existe mais concurso de acesso. Os concursos são concursos públicos. Então, se existe por parte da Secretaria de Educação o objetivo de publicar um edital para fazer concurso de acesso, é bom registrar de antemão que essa prática é ilegal e inconstitucional. Concurso público é aberto. Todas as pessoas que preenchem os requisitos necessários podem se inscrever, podem participar do concurso, né? Então, nós não temos mais a figura do concurso de acesso. Um outro ponto importante que nós temos que discutir e que também foi realizado aqui na Câmara, sexta-feira, se não me engano, né, vereadora Thelma, uma audiência pública para discutir o projeto de lei do IPTU. É óbvio que todas as vezes, né, que se discute a questão do IPTU, nós temos problemas. Primeiro, nós temos que dizer sempre a verdade. A mentira pode servir a muitos interesses, mas a verdade serve aos trabalhadores e ao povo. Eu não vi entrar nessa Câmara nenhum projeto de lei fixando o reajuste do IPTU em 24%. Eu tive cuidado de ler o primeiro projeto, ler o segundo. Se estão publicando matérias em Facebook dizendo que o IPTU vai subir 24%, a população de Bauru pode ficar tranquila que isso é uma grande mentira. Não tem isso. O primeiro projeto de lei que chegou à casa era um projeto que estabelecia de maneira muito tímida a progressividade do imposto. É óbvio que toda vez que se fala em imposto, existem aqueles que são contrários ao imposto. E, normalmente, aqueles que são contrários aos impostos são aqueles que têm as vozes mais influentes, né? São aqueles que conseguem passar a sua opinião através dos grandes veículos de comunicação e construir uma posição junto à população. Mas nós temos que discutir que é um projeto complicado, existe muita desinformação em relação ao projeto de lei.
Muitas pessoas estão passando informações que não têm nada a ver com a discussão central, independentemente de concordar com a metodologia ou não. O fato que nós temos que discutir é que uma cidade como Bauru, uma cidade como a nossa, esse aumento que propõe a progressividade, mesmo que seja uma progressividade muito tímida, que está sendo feito, ele é necessário. E por que ele é necessário? Ele é necessário para equilibrar um pouco as desigualdades que existem na cidade. As desigualdades sociais entre os bairros mais nobres, com uma infraestrutura urbana invejável, e as regiões das periferias, carentes até de rede de esgoto, vítimas históricas do descaso dos administradores da cidade. Então nós temos todas as razões econômicas, políticas e técnicas que justifiquem um aumento progressivo. Muitos imóveis de alto padrão aqui em Bauru valorizaram muito nos últimos anos, mas ainda pagam IPTU muito abaixo diante da realidade imposta pelo mercado. Vale ressaltar que as seguradoras residenciais, elas acompanham tranquilamente essa valorização de mercado. Se o IPTU progressivo, principalmente a proposta que foi apresentada aqui na audiência pública, subirá um pouco nas regiões mais nobres, atacando um problema que essa Câmara discute aqui sistematicamente, os terrenos altamente valorizados, de certa forma, ele diminuirá nas regiões mais carentes de investimento. E isso cria as condições para incentivar o desenvolvimento dessas localidades, né? Melhorando o equilíbrio da cidade e corrigindo desigualdades. Em relação aos terrenos, é bom a gente frisar que Bauru é uma cidade de forte especulação imobiliária. Sistematicamente essa casa, e os vereadores usam a tribuna corretamente para cobrar limpeza de grandes glebas de terra nas regiões urbanas, são grandes terrenos acima de 300 mil que estão servindo única e exclusivamente à especulação, provocando grandes vazios urbanos e trazendo nesses grandes vazios urbanos transtornos, inclusive de saúde pública, e aqui falou o Jorge, sobre o problema da dengue. A maioria dos proprietários sequer tem a responsabilidade e se dão ao luxo de limpar suas áreas, cercar suas áreas, fazer as muretas de retenção e manter seus terrenos limpos. Por quê? Porque eles não moram nessas regiões. Só que o mosquito da dengue, ele não tem percepção de classe. Ele ataca todo mundo, do mais pobre ao mais rico. Portanto, as pessoas têm que contribuir nesse aspecto. Nessa questão do IPTU, nós temos que enfrentar o debate de maneira política, explicar pacientemente para a população o que é que está em jogo nessa situação. Lembrando que o IPTU representa em torno de 10% da receita da cidade. Nós temos um outro imposto, que é o ISS, que também contribui de maneira vigorosa para as receitas do município. E por falar em ISS, seria interessante, e eu vou pedir pelo artigo 18, para que o Executivo envie a essa casa a lista dos imóveis e dos empreendimentos que estão consolidados na cidade de Bauru e que não estão pagando o ISS. Nós temos muitos empreendimentos, caríssimos por sinal, que foram liberados e, segundo informações que nós temos, não estão recolhendo o ISS, para sanar as dúvidas. Para sanar dúvidas, a melhor maneira, doutor Raul, é pedir essa informação oficialmente, porque se estiverem sonegando o ISS, o Executivo tem que cobrar, e tem que cobrar com firmeza esse imposto, né? Por fim, nesse debate, é interessante a gente entender que nós temos que pensar que tipo de cidade nós queremos, né? Eu, particularmente, e tantos outros, nós escolhemos o caminho de uma cidade pensada para todos. Uma cidade para todos, ao invés de uma cidade em que a sobrevivência se torne inviável, por estar eternamente dividida entre ilhas de civilização, ilhas essas cercadas pelas barbáries e regiões abandonadas à própria sorte. E nós vimos aqui um exemplo mostrado pelo vereador Sakai.
Nós temos várias regiões nas cidades literalmente abandonadas pelo poder público. Então nós vamos começar a repensar essa cidade, vereador Marcos. E a discussão do IPTU, ela é um momento muito rico para a gente discutir que tipo de cidade que a gente quer, independentemente do modelo e da metodologia que vai ser aplicada para fazer a correção desse imposto tão importante para a população. Nós vamos combater para que aqueles que menos têm não sejam os mais prejudicados em termos percentuais nesse aspecto. Muito obrigado, senhor presidente.